Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Estou aqui, primeira vez fazendo essa chamada, realizando um sonho. Estou aqui com os meus parceiros de bancada, Felipe Chagas. E aí, Campreguer, bom demais? Tudo certo. E também com a Fernandinha. E aí, gente? Oi, champanhe. Beleza? Tudo certo. E hoje nós vamos falar sobre assuntos polêmicos, né? Porque a galera gosta de ver a gente uns contra os outros, né? O ser humano é muito bélico. É um problema do ser humano isso. Vamos falar sobre serviços em nuvem. Vamos colocar aí mais uma disputa. Vamos colocar a AWS contra o Azure contra o Google Cloud, né? É aquela velha disputa que todo mundo sabe que a resposta vai ser depende, mas a gente faz essa disputa do mesmo jeito aqui. E para isso trouxemos convidados especialistas no assunto. Mais uma vez aqui com a gente o Marcelo Pio. Fala, pessoal. Muito bom estar aqui de volta. Sou o Marcelo Pio, sou arquiteto aqui da DTI, já tem uns 3 anos. E também estou aqui com o Vinícius Assunção. Pessoal, tudo bem? Muito bom estar de volta também, já tem um tempinho que eu não participava, né? Espero conseguir contribuir um pouquinho aí na discussão. E a gente está aqui também com o Romeu Lotti. Pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta também depois de um tempo, bastante tempo. Participei de um episódio, nem lembro mais que assunto que era. Bem marcante mesmo. Você vê que a pessoa gostou muito da participação. Nem lembro, mas aqueles meninos lá me chamou para gravar um trem lá. Vou falar um negócio aqui. Mas me apresentando, eu nem lembro mais também há quanto tempo na DTI, mas acho que há uns 6 anos aí na DTI, sou arquiteto de soluções, tenho trabalhado bastante com Azure, então acho que dá para contribuir um pouquinho. Por um momento, Romeu, eu achei que você fosse falar que você não lembrava mais o que você fazia. Não lembro mais nem qual era o seu papel aqui. Não, isso eu ainda lembro, espero continuar lembrando um pouquinho aí. E temos também conosco... Não, acabou. Não tem mais ninguém, só. Somos só a gente mesmo. É isso. Da parte vocês tiram aí. Não tira não, deixa aí. Pra te mostrar que o Romeu tá perdido. Então, esse é o típico usuário de Microsoft, tá, gente? Bom, então, vamos lá começar pelo começo, como a gente gosta de fazer aqui, assim, não sei se vocês concordam, mas acho legal a gente primeiro falar o que são esses serviços, né, para que eles servem, né, antes de entrar no mérito de quem é melhor e por quê, e da gente colocar as garras aí para fora. Eu acho muito legal, Campreguer, que hoje em dia tem alguns cursos que tem até a matéria computação na nuvem, né? Mas assim, nada mais do que providers de recursos de infra. Como antigamente, no arco da velha, a gente também tinha providers desses, né? Que hoje em dia a gente fala até no tom pejorativo, os famosos on-premises, etc. Mas são serviços que vão fornecer máquinas virtuais e outras coisas para que você possa, né, de fato, utilizar dessa infraestrutura alugada, vamos colocar assim, primeiramente, porque existem outras formas de tarifação hoje em dia mais modernas, mas, querendo ou não, vai ser uma forma de você alugar um recurso e utilizar ele aí durante o tempo, né? O que hoje, né, os cloud providers oferecem de diferente é que, além da possibilidade de você alugar um poder computacional ou um armazenamento com um banco de dados, né, ou uma máquina virtual, eles oferecem alguns produtos, né, o famoso Product as Service, né, em que deixam o trabalho de infraestrutura um pouco mais mastigado para você, às vezes muito mais mastigado, e você pode utilizar. Então, você vai, né, implementar uma fila, você não precisa entrar numa máquina virtual, subir um RabbitMQ e configurar as portas que você vai abrir, as portas que você vai fechar, e etc. Você pode já usar o serviço da Microsoft, o Service Bus, por exemplo. Então... Chagas, te cortar, mas eu acho válido essa visão aí que o pessoal traz de computação em nuvem, né? Principalmente para as pessoas que são da geração anterior e que tem um paradigma
é mais voltado para o on-premises, porque quando você vai pensar na arquitetura e até na segurança de aplicações que estão em nuvem, você precisa assimilar esse novo paradigma, porque tem coisas que não se aplicam e tem outras coisas que se aplicam quando você está desenhando uma arquitetura e até quando você está fazendo alguma análise, por exemplo, de segurança, né? Principalmente de segurança, tem regras que você vai ter que abstrair, porque elas já estão intrínsecas àquela, por exemplo, um PaaS, um Platform as a Service, elas já estão intrínsecas àquele serviço, né, que está sendo provido pelo Cloud Provider, né, pelo Cloud Service Provider ali, que vai ser o vendor, né, no caso aqui, GCP, AWS, Azure. Então, assim, eu acho que essa visão, ela precisa ser, assim, trabalhada, principalmente quando existe esse processo de migração, né? Isso é muito falado, inclusive, nos Cloud Adoption Frameworks, né? Cada vendedor de nuvem desse aí vai ter o seu framework de adoção à cloud, né? Que são quase que style guides para você seguir, para usar aquela nuvem, e é todo um processo de criar uma mentalidade, né? Assim como o agilismo, né? Você quer tornar a sua empresa ágil, você tem que mudar a mentalidade da empresa para ela poder passar a ser ágil. Para a empresa adotar a cloud, ela também precisa ter uma mudança de mentalidade. Assim, não é só, então beleza, agora vamos comprar aqui o serviço de nuvem e vamos começar a usar. Pode ser uma grande pegadinha, porque se você usar errado, pode ficar até mais caro ou até pior do que se está um serviço rodando on-premise, né? Se você usar de uma maneira não adequada. Na verdade, é até então, mais fácil você errar na mão e pesar a mão na cloud do que errar no on-premise. Exatamente, porque já vi casos aí, tem lendas em alguns clientes de o cara subiu lá um Cosmos, aí veio a conta, $500 mil no mês, porra, calma aí. O Cosmos é uma ofensão muito comum. A gente tem um budget para isso, o que foi feito ali, o que estava sendo desenhado para aquela... né? Então, por isso que, junto com o serviço de cloud, os vendors geralmente vendem esse serviço de parceiros para te ajudar na adoção à cloud, e são trabalhos que são feitos assim, que eu acho que são muito importantes, inclusive, para você ter uma estratégia, um plano, estar preparado para adotar a cloud e formar engenheiros de cloud dentro da empresa, né? Porque não é simplesmente passar a usar, você entender o que aquele paradigma, né? Para poder se adaptar a ele e aproveitar das vantagens que ele oferece. Então, o que a gente está colocando aqui, assim, além da disputa aí que a gente está colocando entre as possibilidades de serviço de nuvem que eles oferecem, também não é só sair usando, né? A gente tem que avaliar se é o caso, né? Se é necessário. Uhum. E usar de quais serviços a gente vai tirar proveito daquilo, né? Porque tem 1 milhão de possibilidades. E só lembrando, né, que para falar um pouco mais até de desenvolvimento em nuvem e Infra as Code, a gente tem alguns outros episódios aqui do Entre Chaves que a gente já gravou, inclusive, se você não conhece muito de desenvolvimento na nuvem, né, e de algumas outras coisas, temos outros episódios. Um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui no Entre Chaves, o episódio 04, é sobre desenvolvimento em nuvem. Então, se você ainda não conhece muito bem, já escuta esse episódio, fazendo o jabá do dia, né, porque aqui a gente vive isso de jabá. Outra coisa legal, né? A gente tá aqui falando das 3 maiores nuvens, né? Ou 3 maiores cloud providers que existem no mercado. Existem outros. Acho que é importante a gente citar isso. Alguns que até prestam alguns serviços especializados interessantes. Outros que já são sistemas complicados. Oracle, estamos falando de você. Mas eu acho que é interessante também você entender qual que é o serviço que é mais adequado para você. Vou dar um exemplo que hoje em dia ele não faz muito sentido, mas
uns anos atrás ele até fazia, que o Firebase, que hoje em dia, né, é entendido como um produto da Google, ele não era um produto da Google. A Google foi lá e comprou eles. E por que eles fizeram isso? Suponho, né? Não estou internamente falando na Google para saber, mas porque o produto do Firebase realmente era muito bom, era muito promissor. Óbvio que ele evoluiu ao longo do tempo, mas principalmente voltado para aplicações móveis, né? Foi um nicho de mercado que eles atacaram ali e com muito sucesso, com um Notification Hub muito bom, né? O Notification Hub é um tipo de serviço, né? Que várias outras nuvens também têm similares. E à época, na hora que você fosse escolher, tinha os grandes vendas do mercado, né? A AWS, inclusive no início, como a principal de todas, mas o Firebase ele tinha seu espaço ali. Então, só queria fazer um disclaimer, por mais que a gente vai falar mais desses três grandes players, dependendo do seu caso, pode ser que seja interessante algum outro. Mas esse disclaimer também é um aviso, cuidado também para não ir numa cilada, um vendedor com uma lábia muito boa, né, te vender algum produto e que não é usado no mercado, que vai ser difícil de ter profissional e que vai ter uma qualidade inferior aos outros que já estão mais consolidados. Essa estratégia de aquisição é interessante, assim, né? Eu faço um paralelo aqui, talvez, com o que a Azure tem feito em relação ao serviço do GitHub, né? A Microsoft, né, em si, não a Azure, mas a Microsoft. Hoje tem muita integração de alguns serviços da Azure, por exemplo, Static Web Apps, você pode fazer uma configuração para ter triggers automáticos a partir de um pull request dentro do GitHub, e eu acho que, assim, a ideia é integrar os serviços, né? Assim como eu acho que tem sido feito com Firebase, mas não substituir nada. É o que eu entendo dessa estratégia, né? O GitHub tem lá o GitHub Pages, que traz mais ou menos algo semelhante ao que um Static Web App entrega, mas você tem as duas opções, você pode usar as duas, integrar e integração de múltiplos serviços e ter múltiplos produtos caminhando por si só, mas que você consiga comparar vantagens e desvantagens de um de outro e fazer escolha, como o Thiago falou aí. Isso é importante. O Firebase, você consegue comprar ele por fora ainda, tipo, quase não sabendo que por atrás você está usando a Google Cloud, mas agora ele já está quase integrado. O Firebase cria uma conta na Google Cloud para você meio que automaticamente, você nem vê que isso está acontecendo. Mas dá para comprar meio que separado, mas no final é tudo junto. E ele tem um tier free lá que eu tava usando ontem por coincidência aqui para fazer um teste aqui, um projeto pessoal, e eu achei bem interessante assim o que ele entrega de graça para a gente lá, 5 GB de tráfego, coisa assim. Ele dá para subir umas coisas legais assim, sites estáticos, coisas assim. Já vou entrar no jabá da Google Cloud aqui. Exatamente uma das vantagens da Google Cloud é exatamente essa questão dos free tier que eles têm. E isso entra muito na questão da organização da Google Cloud, que eu vou entrar, pode ser mais no futuro, mas basicamente vários produtos da Google Cloud eles têm esses free tier bem determinados e de vez em quando você nem precisa ter um cartão de crédito associado à sua conta para você usar esse free tier. Um dos produtos que eu uso bastante, que é o BigQuery, por exemplo, eu uso ele para fazer, por exemplo, pesquisas em datasets públicos, que o BigQuery tem vários datasets públicos, por exemplo, de Covid, entre vários outros que você consegue ir lá pesquisar, fazer queries SQL, e você tem 1 terabyte gratuito para você fazer query nesse banco. E para utilizar isso, eu posso criar um projeto, não associar um cartão de crédito a ele, e se acabou meu tera, mas não tem como eu passar desse tera e ser cobrado. Então, isso acaba ajudando, e principalmente dentro dos próprios clientes mesmo, a gente consegue criar uns projetos que são de sandbox para as pessoas conseguirem brincar, que não tem uma cobrança associada, então a gente entrega para uma pessoa que não entende muito de nuvem, e não tem muito problema, tipo assim, a gente não tem muito medo com aquilo ali, porque não tem como cobrar no final das contas que não tem um cartão de crédito associado. Então é uma das vantagens da Google. Esse negócio do cartão de crédito parece bobagem,
mas é algo que facilita muito mesmo os times fazerem testes, né, criarem POCs. A AWS e Microsoft, eles também têm alguns dias gratuitos, mas eu acho que eles não são tão generosos quanto o da Google. O da Microsoft tem aquele período de 1 ano, né, que você consegue usar bastante coisa durante 1 ano, mas depois desse 1 ano, realmente você tem que entender ali como que você consegue ter uma renovação para essa especificidade de fazer POC, né, e estudar, né, dependendo se você está numa faculdade, você consegue algumas parcerias ali com a Microsoft, se a sua empresa é parceira da Microsoft, você também consegue, só que realmente você sozinho, igual o Rome falou assim, vou fazer um projeto pessoal, eu acho que a Google hoje em dia é uma porta de entrada um pouco mais fácil, assim, sem tanto atrito. E esse negócio do cartão de crédito, né, que não é uma preocupação grande, né? Quem nunca, né, ficou com medo de ter o seu cartão cobrado um negócio que não estava esperando. Eu lembro que quando eu estava fazendo um treinamento da Azure, eu lembro de um dia ter acordado, eu estava dormindo, gente, acordei de madrugada, assim, e eu tinha certeza que eu deixei meu cartão cobrando os negócios. Eu falei, meu Deus do céu, estou sendo cobrada. Eu acordei, levantei da cama, vim no computador para olhar o que estava acontecendo. No final das contas, deu tudo certo. Mas, né, é uma preocupação. Então, quem nunca, né, teve essa preocupação? Para isso que tem cartão pré-pago, gente. Cartão de crédito pré-pago, esses Neteller da vida aí. Né? Pegando um gancho nisso que a Fernanda falou, uma boa dica, assim, tipo, principalmente para quem está começando, né? Eu sei que na AWS tem, na Azure eu acho que tem também, na Google eu não sei, mas deve ter. Você consegue criar budgets lá, que é tipo... Isso aqui é um orçamento, né? Traduzindo para a gente, de quanto você pretende gastar, né? Tipo, você consegue configurar alertas, tipo, se gastar, sei lá, mais que $1 aqui, você me envia um e-mail, tipo, envio só uma mensagem, alguma coisa assim. E isso aí faz com que você tenha mais segurança, às vezes, para brincar um pouco, né? Tipo, nessas nuvens. E uma outra coisa, assim, o Chagas falou, assim, sobre uma opção começar, assim, pela Google, né? O free tier da AWS, eu acho interessante, uma coisa muito interessante, que, por exemplo, tem alguns serviços que tem um tier que é gratuito para sempre, tipo a Lambda, eu sei que você tem 1 milhão de chamadas com um tempo lá que eu esqueci qual que é a duração, mas por mês, assim. E você consegue, por exemplo, subir tipo, uma aplicação usando Lambdas, um API Gateway para expor e um S3, às vezes, para armazenar alguma coisa. Então, às vezes, você consegue subir alguma aplicaçãozinha assim, tipo, sem gastar nada. Tipo, o S3, se eu não me engano, é só por 12 meses. Mas normalmente esses free tiers aí são para testes mesmo, né? POCs e tal, nada de aplicativos produtivos, né? Isso, exatamente. Fala aí, Pico, você falou mais ou menos aí. Depende do objetivo da aplicação, por causa que esses free tiers cabem muito, tipo assim, você fazer jobs e tudo mais, que não são tão frequentes, ou você não vai receber realmente requisições nessas coisas. 1 milhão de requisições é muita coisa. É coisa demais, assim. Então, se eu vou fazer tipo assim, chamadas muito raras e tudo mais para fazer alguma coisa, já às vezes é mais que o suficiente para você criar uma aplicaçãozinha. Tipo assim, principalmente se você está fazendo um trabalho pessoal, alguma coisa do tipo, 1 milhão às vezes não vai nem chegar perto do número de requisições que você ia receber. Tipo assim, às vezes é 1.000 por mês, alguma coisa do tipo, e tipo assim, mas que... E tem várias alternativas gambiarras que você pode utilizar para poder usar do melhor do recurso gratuito. Então, por exemplo, vou contar aqui um segredo aí bem conhecido, na verdade, não é tão segredo assim. Um dos problemas do free tier dos Azure Functions, né, que é o serverless da Microsoft, fazendo um paralelo com o Lambda que o Vinícius contou aí da AWS, é que no nível gratuito ele tem um cold start muito lento. O que é cold start? É o tempo para inicializar quando você fica muito tempo sem fazer nenhuma chamada. Mas você pode fazer uma outra function, gratuita também, que fica chamando a function que você quer de tempos em tempos, de forma que você nunca vai ter um cold start de fato. Então, obviamente, a gente não está recomendando isso para um ambiente produtivo, né, implementar isso numa empresa, mas você consegue ter sistemas de até médio porte
utilizando esses níveis gratuitos. Eu acho que a gente fez aqui uma comparação boa dos níveis gratuitos, né, das nuvens, mas eu queria que a gente fosse por seções, que acaba que até as próprias nuvens categorizam, né, os recursos por seções, e eu acho que seria legal de comparar aqui agora computação, de fato, né, na nuvem, que, né, a AWS tem o carro-chefe aí com o EC2, a Azure tem com o Web App, a Google, qual que é o da Google? Eu sempre esqueço as siglas da Google. Se eu vou pegar o EC2 é o EVM, é o Compute Engine. Seria, exatamente, estava tentando lembrar o Compute Engine. E existem outros recursos, né? Então aí, para cada um dos nossos especialistas, como que são os recursos de computação mesmo na nuvem, que seria, né, fazer a nossa API, o nosso front-end, subir o nosso sistema, basicamente. O Vinícius está olhando aí. Vinícius, quanto que é na AWS aí? O EC2 é bom mesmo? O que você acha do EC2? Então, o EC2, ele oferece várias opções assim, de customização, particularmente falando assim, quando eu olhei, tipo, comparando com o EC2 com o da Azure, que eu tinha esquecido o nome, eu vi isso. Não, na verdade... Como você disse, o VM mesmo. Eu estava pensando na VM. É que o Web App seria mais o App Engine, por exemplo, e seria o Azure Elastic... VMs. A VM, Virtual Machine. Porque assim, no final tudo são máquinas virtuais, mas o Web App que ele roda no App Service, na verdade o App Service é um conceito na Azure que vários recursos rodam dentro do App Service, que é como se fosse uma gestão das máquinas virtuais. Mas ele facilita a sua vida, mas dependendo, você consegue até fazer o SSH no App Service se você quiser, né? Mas só para ilustrar aí. Nas outras nuvens, esse conceito é diferente. Por exemplo, na Google seria o App Engine, que seria não o Compute Engine. Que o Compute Engine é uma VM, realmente, e o App Engine é um aplicativo já gerenciado que você deploya, mas ele é gerenciado, você só deploy o aplicativo, as VMs são criadas para você não precisa literalmente lidar com elas. Você escolhe um tier de VM, e, tipo assim, eu quero saber uma VM com tantos megabytes de RAM e assim vai, quantos CPUs qualquer, mas você não escolhe, tipo assim, literalmente qual processador que você vai usar, por causa que você poderia escolher entre AMD, Intel e essas coisas desse tipo, no que no OVM você consegue mais controle. São níveis diferentes de abstração, né? Tipo, na AWS, por exemplo, você consegue escolher criar um EC2 lá, tipo, você define todas as configurações da máquina virtual, balanceamento de carga, essas coisas, tipo, faz a instalação lá. Você pode ter um nível de abstração um pouco maior, que utilizando o AWS Beanstalk, ou então um container Fargate, assim, que é parecido com o que o Bill e o Chagas falaram do F-Service, né, que você subiria um container lá, ou uma aplicação, só um executável, né? E também chega no nível de functions também, né, que no caso seria a Lambda, que você só precisa subir o código em si, e ele é executado lá. Sobre acho que é bem parecido, assim, né, se você parar para pegar, comparando com as diferentes provedoras, né, mas, sei lá, eu gostei de ter trabalhado um pouco mais assim, com a AWS nessa parte. Principalmente, acho que é mais consolidado, assim, eu travei algumas partes, assim, por exemplo, na Azure, que eu vi que estava muito vinculado a Windows, né, tipo, não tinha suporte para algumas coisas Linux, coisas desse tipo. Eu acho que essas abstrações ajudam muito, né, e são parecidas entre os serviços, mas eu acho que tá faltando para mim na argumentação, assim, o que seria um motivo para eu trocar um pelo outro, sabe? Porque, assim, a gente escolher algum serviço que tem um nível de confiança grande, né? A gente já está falando de 3 serviços bem consolidados, que a gente teria essa confiança para usar, mas tem algum motivo em especial para eu usar a Azure em função da AWS, por exemplo? Alguma vantagem especial? Porque, né, senão a gente tá caindo aí também no qualquer uma, né? Todas são boas. Tá podendo responder com depende? Tá podendo, tá liberado. Depende. Depende do problema, depende dos seus objetivos de negócio. Que nem eu falei lá no início,
é legal até depois dar uma pesquisada sobre os Cloud Adoption Frameworks. Todas as três têm o seu framework de adoção a cloud, e elas seguem um paradigma que fala muito de estratégia. A primeira coisa que você tem que definir antes da visão exata da engenharia, a visão mais abstrata do negócio. Então, assim, quais são os seus objetivos de negócio? Entendeu? Então, assim, como que a gente pode chegar nesses objetivos de negócio de uma forma mais simples, mais barata, né, que vai trazer mais lucro, mas eu vou conseguir resolver meus objetivos de negócio? Isso talvez é uma primeira pergunta para se fazer. E aí você tem, no caso da Azure, da Microsoft, você tem o Well Architected Framework, que você tem 5 pilares dentro dessa estrutura bem projetada, né, arquiteturas bem desenhadas, que é confiabilidade, segurança, otimização de custo, excelência operacional e eficiência de desempenho. Que também, cada uma das nuvens tem o seu, a AWS também tem, não sei GCP, mas eu sei que a AWS tem o seu Architected Framework. E elas vão estar baseadas um pouco nisso. Então, você tem que entender assim, como que eu consigo desenhar boas arquiteturas para os maiores problemas que eu tenho, para os problemas principais que vão me trazer mais valor, pensando nisso. Claro que um dos pilares é a otimização de custo, né? Então, você vai ter que fazer uma estimativa do quanto que você vai gastar, e aí, cara, eu vou usar muito máquina virtual. Dá para você ter, em alto nível, volumes de máquinas virtuais que você vai ter e conseguir comparar, fazer uma estimativa de uma nuvem em outra. Dá para comparar também um pouco a questão de confiabilidade, se for pegar indicadores de SLA, SLO que você vai ter. Então, assim, quem entrega um SLA maior, dependendo, isso é um valor para mim ou não é tanto? Questões de segurança, né? Segurança é importante para o meu negócio? Eu tô lidando com um banco, eu estou lidando com uma empresa de dados públicos ou alguma outra coisa que talvez não exija tanta segurança assim? O que dá para eu abrir mão, o que não dá? E aí eu acho que tem vários pilares, aí você vai ver o que vai ser mais importante para você. Então, conhecendo pelo menos um pouco de cada um, acho que dá para fazer uma estimativa, fazer umas vantagens e desvantagens, ter esse comparativo e fazer uma escolha, né? Se não for para abordagem multi-cloud, mas eu vejo muito assim, em cima desses pilares, eu acho que o objetivo principal tem que ser negócio, não tem que ser hype, não tem que ser o que o engenheiro gosta mais. Claro que a gente tem que entender que curva de aprendizado é custo, né? Então, tem essa variável também de você conseguir captar engenheiros no mercado para poder trabalhar nisso, né? Tem disponibilidade no mercado que você está inserido, você tem disponibilidade para poder contratar engenheiros para trabalhar, bons para trabalhar com isso aqui. Esse é outra variável. Então, coloca tudo isso dentro do balaio, né? Faz a conta e o que é melhor para a empresa. Eu acho que se a escolha tivesse nas minhas mãos, eu ia tentar fazer uma análise mais ou menos por esse caminho. A parte de computação, essa parte de VM e App Engine e tudo mais, é o mais feijão com arroz das nuvens. Então, tipo assim, elas não variam tanto assim de uma muito melhor que a outra, uma coisa, por causa que, tipo assim, os provedores de computação, tipo assim, Intel, de CPU, Intel, AMD é a mesma coisa, GPU é a mesma coisa. Então acaba que as máquinas vão ser tudo igual, não varia muita coisa. Tem algumas vantagens e desvantagens uma com relação à outra. Por exemplo, eu sei, por exemplo, uma coisa que eu já nunca vi nas outras, mas que a Google tem, por exemplo, eu consigo customizar uma máquina de acordo com o que eu quiser. Eu consigo colocar 2 CPUs, uma máquina de 128 GB de RAM. Que é difícil das outras terem um paralelo, assim, por causa que elas têm um tier de máquina muito fixo, assim, que você vai usar. Na Google você consegue customizar. Mas as outras têm uma coisa, tipo assim, o preço delas são mais baratos, então, por causa que elas têm mais computação, mais
mais pessoas usando e tudo mais, acaba conseguindo um preço maior. Então, tem muitas variações com relação a isso, mas, tipo assim, no final das contas, essa é a parte mais feijão com arroz e é a parte mais difícil, assim, da gente falar claramente onde que uma é melhor que a outra. Eu ia falar exatamente isso, Pio. Eu acho que tirando tudo que o Romy falou, que é super verdade, né? Os fatores fora do campo, vamos dizer assim, fora das 4 linhas ali, entendeu? O contexto da empresa, budget, cultura, profissionais, mas analisando só aspectos técnicos, é muito difícil porque nesse caso elas são muito parecidas. Eu acho que o diferencial vão ser quando a gente olha para outras coisas. Por exemplo, o APM da Azure, eu particularmente gosto muito, que é o Application Insights. A parte de mensageria da AWS, eu acho ela bem interessante, mas assim, as outras nuvens também têm coisas disso. A parte do BigQuery da Google, eu acho que é algo que as outras nuvens não têm um produto similar, que faz algo parecido com o que o BigQuery faz. O Cognito, por exemplo, que o Pio ficou balançando a mão na hora que eu falei da mensageria, provavelmente ele prefere a mensageria das outras nuvens. Mas o Cognito, por exemplo, da AWS, como gestor de identidade, eu acho muito bom. O CQAD também, eu gosto dele. Então, assim, eu acho que são os outros recursos que vão ser diferentes, sabe? E a parte de computação, como você falou, eu gostei da expressão aí, é muito feijão com arroz. Então, né? Então, onde que está a diferença, né? Porque, assim, realmente temos outros serviços que a gente poderia falar, né? Storage, database, né? Monitoramento e tudo mais. Onde que está a diferença, então? Falando um pouquinho da parte de serverless, por exemplo, eu acho que tem aí, começando um pouquinho da diferença. Eu literalmente odeio a parte de serverless da Azure, e posso contar alguns casos aqui que eu já tive com a parte de serverless. Eu estava eu estava pegando um Event Grid e queria consumir ele como uma function, através de um evento do Event Grid. Uma function em Python, que eu estava desenvolvendo. Eu peguei um Hello World que o VS Code me gera, deployei ele na function da Azure e apontei o Event Grid para lá. Não rodou. Simplesmente por causa... E não era por causa que o código da function estava errado. Simplesmente o código da Azure, antes de chegar na function, redireciona o evento do Event Grid para a function, dava problema aí, antes de chegar no código da function. E além da questão mesmo de como ela é feita, ela é criada uma VM, tipo assim, você tem um recurso function, e dentro dele tem functions dentro dele, o function app e o functions dentro dele. E eu acho isso muito complicado, sendo que o da AWS e da Google é muito mais fácil, que é simplesmente uma lambda, que você cria o código lá dentro, ou na Google seria um Cloud Function, você cria um código ali dentro e deploy o código ali dentro, e eles são totalmente separados. Não são várias functions dentro de um mesmo recurso de computação. Isso não existe, não faz muito sentido na minha cabeça essa coisa que a Azure tentou fazer, que é um recurso de function e dentro dele tem functions. Isso não faz muito sentido. Eu concordo com esse seu segundo ponto aí de ter múltiplas functions dentro de um function app, né? Eu acho que isso foi talvez para tentar aproveitar o conceito do app service que você pode ter dentro de um server farm, que na verdade você pode rodar functions dentro de um server farm, né? Que é uma espécie de app service plane, né? Que é o outro nome que você pode dar para o server farm. Então você pode rodar functions como se fosse não serverless, né? Entre aspas ali, que você está fazendo o hosting delas dentro de um server farm. E isso realmente talvez para desenvolvedores que não estão com o paradigma de serverless muito bem assimilado, ele vai ter uma tendência a criar várias functions com múltiplas responsabilidades e sua function começa a perder o sentido do que ela deveria fazer, que é uma função única. Eu vejo isso acontecer demais, e toda vez que eu vejo, eu tento meio que tentar alertar um pouco que isso é perigoso, né? E a gente tende a fazer isso por causa dessa estrutura. Uma coisa que, né, aproveitando que o assunto é serverless, a AWS ela é muito famosa pela
pelo Lambda, né, Vinícius? O que você tem a dizer desse recurso aí, que realmente ele é bem reconhecido aí como, talvez até por ser pioneira, né, mas como um serviço de excelência aí em serverless? Sim, está bastante consolidado já. Ele tem algumas funções assim interessantes, por exemplo, na AWS a gente tem a Lambda Layer, que você consegue criar tipo, como se fosse bibliotecas assim para serem compartilhadas com a sua Lambda. Então, caso, por exemplo, você precise, um exemplo aqui que eu tenho, que já passei, eu tinha uma Lambda que precisava gerar thumbnail de um vídeo, né? Ou seja, você recortar uma imagem assim de um vídeo para ser usada no portal. E para isso, eu precisava instalar lá o FFmpeg, lá não sei se vocês já ouviram falar, que é uma aplicação assim, editora de vídeo, né? E, tipo, foi muito fácil, assim, eu só coloquei isso, tipo, no layer, né? E a minha aplicação, assim, na Lambda acessou esse layer. Tipo, eu já vi casos, assim, de precisarem fazer isso, assim, por exemplo, chamar um executável, assim, na Azure, que é mais complicado, né? Porque você teria que trocar a imagem lá que vem da Microsoft para você conseguir personalizar lá. Então, é um pouquinho mais complicado. Então, eu acho que ela oferece essa facilidade, assim, tipo, de você, às vezes, customizar, você compartilhar, né? Tipo, recursos entre as lambdas. E sem falar também você configurar os triggers também, assim, é bem tranquilo, assim, também, tipo, de onde você faz o trigger, por exemplo, de um upload no S3, sei lá, de uma chamada do gateway, de uma mensagem recebida lá na fila, por aí vai. Só o que dá trabalho na AWS é que tudo que você vai um recurso que você vai vincular com o outro, você tem que ficar abrindo exceção lá no IAM, né? Porque ele parte do princípio que todo acesso é negado. Então, você sempre tem que lembrar de abrir essas exceções lá de acesso de um recurso para outro e tem um tempo já que eu mexi com isso, mas na época não era tão intuitivo, era uma coisa que parecia bem complicado, assim, eu fiquei horas lá tentando descobrir o que era e entendi o paradigma depois dos controles de acesso. É uma opinião pessoal, mas eu acho que a parte de network da AWS, ela é desnecessariamente mais complicada. Assim, talvez te dê mais controle, etc e tal, mas a configuração... Quero fazer uma configuração básica, configurar aqui a minha virtual network. Calma, meu filho, você vai ter que mexer aqui com as suas máscaras de IP, calcular, não sei o quê, sendo que na Google e na Microsoft é quase um wizard, você dá next, lá, criei, ok, depois, né, dá uma manutenção, obviamente vai ter os recursos mais avançados. Agora, um outro viés que a gente comentou, pincelou aqui, é a parte dos dados, né, que é extremamente importante também, como que a gente armazena os dados, os recursos aí de data lake, de inteligência artificial em cima desses dados. E eu pincelei aqui que uma coisa que a Google tem de diferencial é o BigQuery. Pio, esse cara realmente ele é diferenciado aí no mercado? O BigQuery, inclusive, é uma das mais antigas tecnologias da Google, que nasceu em 2010, assim, já para a Google Cloud. E a diferença dele, principalmente para as outras nuvens, é a questão do serverless. Depois que muito tempo que a AWS e a Microsoft agora com o Synapse estão conseguindo já mais pegar essa noção, mas você basicamente tem um banco data warehouse totalmente serverless, que você não paga nenhuma infraestrutura e você consegue fazer queries à vontade ali, né, tipo assim, só pagando pelo custo da query que você está lendo, tipo assim, dos dados que você está lendo. Ultimamente, ele melhorou, tipo assim, demais. Tinha vários problemas há algum tempo atrás com algumas picuinhas, assim, por exemplo, eu não conseguia executar um script SQL, por exemplo. Eu conseguia executar uma query SQL, mas não conseguia executar um SQL e depois executar outro SQL em logo embaixo. Meio que gerando um temp table ou alguma coisa do tipo. Eu não conseguia fazer isso há 2 anos atrás. E hoje já, tipo, todos esses problemas foram sanados
E a plataforma, eu falo que é outro produto, basicamente, e está muito à frente de mercado. Tanto é que eu acho que o concorrente dele não é nenhum concorrente das nuvens que a gente está falando aqui. O concorrente dele é o Snowflake, que só é outra plataforma que usa essas plataformas de cloud para hospedar o serviço deles. Mas ele é um serviço específico diferente. Então, tipo assim, eu realmente não considero hoje que existe algum concorrente no BigQuery, nenhum das clouds que a gente está falando aqui agora. Ninguém vai defender os outros serviços de ciência de dados. Então, nessa aí, realmente, nós perdemos, nós da Azure, da AWS. Não tem jeito, não. O Synapse, né, na Azure, ele está, eu acho que assim, ele está evoluindo bastante, com um roadmap bem legal, assim, muita feature sendo entregue, né, mas para você acelerar a entrega dessa, é claro que tem que priorizar, né, desenvolvimento, tem coisas que ainda, de configuração, que ainda não são entregues. Por exemplo, outro dia eu tive um problema, não especificamente com o Synapse, mas com o Azure Data Factory, que você, por exemplo, consegue colocar um private endpoint na frente do Data Factory, mas apesar de ter um private endpoint, o link público você não consegue desativar, no caso do portal. Então, assim, isso é uma coisa que está no roadmap e ainda não está entregue, mas que não foi priorizado, enfim. Talvez eu vejo as outras nuvens, né, tentando correr bastante atrás desse prejuízo aí, porque hoje tem se falado muito de data science, e isso é algo que realmente vai, né, tem esse hype aí, e realmente é muito importante essas entregas, esse trabalho com volumes grandes de dados, mas, sim, eu concordo com o Pio aí, assim, pelo que, não por usar, mas por ouvir falar aí, eu não usei tanto BigQuery, mas por ouvir falar e comparações, eu confio nesses argumentos aí, principalmente das pessoas, a confiabilidade das pessoas que me falaram desse recurso. Outra vertente que eu acho que tem crescido bastante, e eu acho que na Azure eu tenho gostado bem, é a parte de inteligência artificial, né? Entrega de mais produtos com cara de software as a service e menos platform as a service, por exemplo, os cognitive services da Azure. Tem muita coisa legal ali que ele consegue entregar, vários tipos de API de visão computacional, language understanding, né, para interpretações de linguagem natural, próprio translator, né, que já tem translator lá, basicamente o motor que roda por trás do translator do Bing, que o próprio Google Tradutor também tem isso, e a Google lá no GCP oferece. Esses serviços também eu vejo como muito importantes assim, para o futuro das nuvens, sabe? Eu acho que eles tendem a ser priorizados porque você quer criar uma aplicação, você tem produtos já quase que pré-fabricados, entre aspas, ali, que você pode pegar, plugar e usar aquela API, aquele serviço dentro da sua aplicação como um recurso terceiro, e você pode aproveitar de toda aquele arcabouço que já está desenvolvido, testado, validado, e você pode confiar, né? Então, eu vejo as nuvens crescendo muito nesse sentido parte de IoT, parte de inteligência artificial também. Isso eu acho que é bem interessante citar aqui. O que eu tenho visto da Azure, eu tenho gostado bastante, assim, em cima dos cognitive services. Essas partes dos serviços de inteligência artificial que estão crescendo nas nuvens, basicamente eles viraram serviços de inteligência artificial. Eles não são basicamente você não precisa desenvolver essa inteligência artificial. Às vezes você traz só os dados que você precisa treinar, ou nem isso. Se você já está querendo usar o modelo genérico que o pessoal desenvolveu, por exemplo, do Translate aí, você pode usar o Translate que a Google tem, que usa já no Google Translate, o próprio de pegar o conteúdo de áudio e transferir para texto, que tem no YouTube e tudo mais, que você consegue pegar e também você consegue utilizar. O inverso também, né, que é pegar texto e
manda para áudio, que é o que usa também dentro do Google Translate, e assim vai. Você consegue usar todos esses serviços, tipo assim, é uma chamada de API. Você simplesmente vai lá, chama uma API, você paga o custo dessa API e é isso. Tipo, você não precisa fazer nada, absolutamente nada com relação a isso. E tem tiers free também, tem muita coisa. Por exemplo, o Translator você pode traduzir até 2 milhões de caracteres no seu tier free na Azure. Então, assim, 2 milhões de caracteres é coisa considerável, né, dependendo do seu workload aí. Então, é outra coisa legal. Eu acho, assim, impressionante como tem quantidade de funcionalidades diferentes e como que esse serviço traz essas abstrações para a gente, fica cada vez mais fácil de usar, falando de inteligência artificial, por exemplo, que é algo que geralmente o pessoal tem mais dificuldade ali de codar na prática, pelo menos inicialmente assim, então é uma abstração que vem para ajudar demais, né, os desenvolvedores na construção dos produtos. E aí, quase que fechando aqui mesmo a discussão, acho que em todos os pontos que a gente está falando, a gente cai meio que numa mesma estratégia assim, para a escolha, né? Eu, enquanto dono de um produto, vou deixando de lado aí a parte da proficiência dos meus desenvolvedores, né, e tudo mais, mas eu vou analisar, né, o que especificamente eu vou utilizar daquele serviço de nuvem, né, o que eu tenho que tirar proveito, e aí eu comparo as funcionalidades em específico, né, porque não adianta que a gente está comparando aqui, né, as VMs, e eu vou precisar muito no serviço core da minha aplicação de um serviço de text-to-speech, igual a gente estava falando agora, que é uma coisa completamente diferente, né? Então, acho que é uma boa estratégia aí para tentar decidir entre as opções que a gente tem. A gente falou muito, então, aqui, né, sobre os serviços, né, sobre as coisas que, em relação à computação na nuvem mesmo, né, armazenamento, ciência de dados, o Charles puxou um pouquinho ali da parte de monitoramento e tal, que a gente percebe que muitos os 3 serviços aqui, né, as 3 nuvens, elas têm coisas muito semelhantes e têm coisas que, enfim, de alguma forma conseguem endereçar os problemas, né? Mas eu queria também tentar entrar um pouquinho na parte, por exemplo, de market share, por exemplo, porque a AWS, por exemplo, pelo que eu vi, é a nuvem que é mais consolidada, que tem mais, apesar de que a Azure vem crescendo nos últimos tempos, mas é uma nuvem que muita gente usa, né? Inclusive grandes players aí, né, no mercado usam a AWS. Isso, de alguma forma, interfere na adoção dessas nuvens pelos clientes e tudo mais, ou até assim, né, na facilidade, né, de adoção disso? Bom, tem até aquele estudo do Gartner, né, não sei se todo mundo conhece, mas que é uma empresa assim, que faz relatórios, né, tipo de uso, assim. Então, eles têm um quadrante lá, quadrante mágico do Gartner. Aí tem diversas áreas, né, que tem para cloud também, em que a AWS está lá em cima, tem a Azure e a Google, aí tem as outras lá embaixo, né. Mas ele mede muito essa questão, assim, de quantidade de clientes, tendências, inovação, às vezes suporte, essas coisas. Eu acho que, por ela ser muito consolidada, assim, tipo, acaba que ela já tem a fama, assim, né, muitas vezes a gente acaba adotando. Tem um grande fator, assim, que acho que diz muito sobre qual a cloud que você vai adotar, que pelo menos nos projetos que eu passei sempre falou bem alto, que é, tipo, às vezes quando você chega num cliente, ele já tem toda uma infraestrutura baseada numa cloud. Então, tipo, por exemplo, se a pessoa usa AWS lá, tipo, se o cliente usa AWS, é muito difícil, assim, você chegar, tipo, e sugerir, tipo, o uso de um serviço da Azure, por exemplo. Por mais que se fale muito, a gente tem que ter a gente tem que utilizar, é interessante utilizar diversas provedoras, né, serviços de diversas provedoras para ter uma variabilidade melhor, tipo, enxugar os custos, mas eu nunca vi muito isso na prática, porque isso traz também uma série de dificuldades, né, que às vezes você não tem pessoas que tenham um know-how sobre todas essas nuvens, né, às vezes você também, tipo, todos os seus serviços são baseados em uma certa nuvem.
Então, às vezes, para você migrar alguma coisa também é muito mais complicado. Eu tenho um caso sobre isso, que é principalmente o Google Analytics. Tem uma empresa do Brasil que é gigantesca, tipo assim, de usar dados do Google Analytics, e eles tinham outro serviço provider, que era a Azure. E, tipo assim, não fazia sentido, porque eles tinham que pegar dados do Google Analytics e mandar para a Azure o tempo inteiro. E isso tinha um custo de ficar mandando esses dados para lá, sendo que, tipo assim, é gigantesco o volume de dados que eles tinham baixado do Google Analytics. Então, o mais fácil para eles foi, cara, é muito melhor vir para o Google Cloud, que eu mando isso ali no BigQuery e já está funcionando. Então, a escolha não foi por causa que a Azure está crescendo, ou a AWS está crescendo. Não, é por causa que do estilo do negócio, o Google Analytics basicamente é central para o negócio deles. É muito melhor eles irem para o Google Cloud, mesmo que dê mais trabalho de ir para fazer essa migração. Mas eu acho que varia muito disso, tipo assim, do estilo do negócio e como é o negócio do... Ou seja, basicamente é a central de tudo. Como é que eu gero mais valor? Se o meu negócio usa o Google Analytics, eu vou gerar mais valor usando ele, eu baseio o meu negócio, né, nesse centro. É a mesma coisa, assim, acho que para o serviço da Azure, tem uma integração muito boa com o serviço da Microsoft, né? Claro. Então, às vezes, guia muito. Por exemplo, você usa .NET lá, para você integrar como serviço da Microsoft, vai ser muito mais fácil, às vezes, você colocar o serviço usar o serviço da Azure. O Pio fica querendo colocar Python no meio das functions na Azure, e claro que vai dar errado. Mas então, o que está querendo dizer, assim, que eu olhar, assim, por exemplo, a Netflix usa AWS, isso aí não é um negócio que é tão determinante assim, é muito mais determinante, então, a stack mesmo do cliente, né? O que ele já tem conhecimento muito mais do que eu olhar e falar assim, não, a Netflix usa AWS, então eu quero usar AWS. Se não me engano, o Twitter, recentemente, ele basicamente zerou a AWS e estava precisando de 2 cloud providers para aguentar durante o BBB, ou para aguentar os comentários. É sério isso, né? Então, depois eu posso pegar um artigo sobre isso. Que eles simplesmente não aguentavam durante o BBB as chamadas do Twitter, precisavam aguentar outra cloud para aguentar, achar um número de chamadas. Então, tipo assim, tem muita coisa que depende, tipo assim, às vezes uma cloud não vai responder o seu problema. E você vai ter que migrar para ter um ambiente multi-cloud, igual o Twitter precisou. Então, varia muita coisa. Então, é isso, né? Acho que discutimos bastante aí, né? Quem diria, né, que a resposta seria depende no início do episódio. Mas... agora é usar com responsabilidade aí cada um dos serviços, né? Agradecer a participação aí do pessoal, Pio, Vinícius, Romelão. E é isso, alguém quer mandar um abraço para a família? Acrescentar alguma coisa? Eu quero mandar um abraço para a Xuxa. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Mas se alguém quiser acrescentar, pode ficar à vontade. O meu abraço é só para você mesmo, Champagne. Saudade. Obrigado. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Muito bom essa discussão aí. Muito obrigado, pessoal. Acho que o tempo de discussão é tipo, até pequeno para o número de coisas que a gente quer discutir, mas muito obrigado. Valeu, pessoal, pela oportunidade. Espero que vocês não estourem seu cartão lá esquecendo algum serviço ligado.